Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós vamos falar sobre o teorema ou lei dos cossenos. Primeira coisa importante é nós sabermos que esse teorema ele é usado em triângulos que não são triângulos retângulos. E ele serve para que nós possamos aplicar as razões trigonométricas, ou seja, o seno, o cosseno e a tangente, em triângulos não retângulos, juntamente com a lei dos senos. Tudo bem? Mas por quê? Porque se eu tenho um triângulo retângulo, eu já consigo relacionar o lado do triângulo retângulo com o ângulo usando seno, cosseno e tangente. A ideia é tentar relacionar lados e ângulos de triângulos não retângulos, também usando seno, cosseno, e a gente não acaba usando, mas poderia também tentar uma tangente aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar demonstrando a vocês esse teorema dos cossenos. Depois a gente parte para a segunda parte da aula, onde nós trataremos de alguns aspectos um pouquinho mais práticos, para você poder resolver algum exercício. Então, vamos supor que eu tenho um triângulo ABC, que você já vê aí na imagem, que ele não é um triângulo retângulo. Bom, para que nós possamos relacionar lados com ângulos, vamos imaginar que eu conheço aqui o valor de um ângulo, vamos chamar de beta. E aí, como eu só sei trabalhar, por enquanto, com triângulos retângulos, eu vou tentar transformar esse exercício em uma questão de triângulo retângulo. Como? Traçando uma de suas alturas. Então, imagina esse segmento aqui, ó, que sai do vértice A e forma 90 graus aqui com o segmento BC. Eu sei que ele vai ser a altura desse nosso triângulo. E essa altura, ela vai dividir o lado A, esse lado aqui de baixo, em duas partes desiguais. Vamos chamar, por exemplo, uma delas de x. A outra vai ser o A, que é o total, menos x, que é aquela parte. Bom, primeira coisa importante. Justamente por enxergar dois triângulos retângulos, eu sei fazer teorema de Pitágoras em cada um desses triângulos. Então, olha aqui no triângulo da esquerda. Se esse aqui é o 90 graus, o lado oposto a ele é o C. Então, essa vai ser a nossa hipotenusa. Então, se eu fizer Pitágoras nesse nosso triângulo, eu vou ter que C, que é a minha hipotenusa, elevado ao quadrado, é igual a H, que é um dos catetos, elevado ao quadrado, mais o X, que é o outro cateto, também elevado ao quadrado. Correto? Se eu tentar fazer a mesma coisa no triângulo retângulo que está na nossa direita, 90 graus está aqui, ó, o lado oposto a ele é o B. Então, o B que vai ser a minha hipotenusa. Então, a hipotenusa, que é o B elevado ao quadrado, é igual a um cateto, que é o H elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é A menos X elevado ao quadrado. Essas duas relações juntas vão formar um pequeno sistema de equações. E para nós conseguirmos simplificar esse sistema, eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque aí em cima nós vamos ter menos h ao quadrado e embaixo mais h ao quadrado. Eu sei que um vai cancelar com o outro, não é verdade? Então, olha só. Montando aqui o sistema, menos 1 vezes c ao quadrado igual a menos 1 vezes h ao quadrado e menos 1 vezes x ao quadrado. Embaixo, eu vou deixar o b ao quadrado quietinho por enquanto, deixo o h ao quadrado também quieto, e a menos x ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lembrar aqui, ó, bem no cantinho, uma pequena recordação. Ó. Sempre que eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, eu posso usar um produto notável. O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Ó. Então, aqui, produto notável bastante importante para nós. É o que eu vou usar nessa resolução aqui, ó. Então, a menos x ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, se eu pegar essas duas equações e somá-las, no lado esquerdo, nós vamos ter o b ao quadrado menos o c ao quadrado. No direito, ó, menos h quadrado mais h quadrado vai dar zero. Então, ó, menos h quadrado cancela com mais h quadrado. Da mesma forma, menos x ao quadrado mais x ao quadrado também vai dar zero. Então, menos x ao quadrado mais x ao quadrado também vai dar zero. Então, na direita está sobrando o a ao quadrado menos 2 vezes a vezes x. Eu vou deixar isso aqui guardadinho, porque é a primeira conclusão importante que nós conseguimos chegar.
Tudo bem? Agora, repara aqui, nessa expressãozinha aqui, eu tenho o lado A, eu tenho o lado B, o lado C, o A de novo e tenho o X. Tecnicamente, eu queria que só aparecessem os lados do nosso triângulo e, eventualmente, o ângulo, mas eu não quero que apareça o X. Então, se você der uma olhadinha nesse triângulo aqui, que está na sua esquerda, o X é um dos catetos desse triângulo. Qual o cateto? Isso aí, o cateto adjacente ao ângulo beta. E sempre que eu penso em cateto adjacente, eu me lembro de cosseno, porque o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ó, o cosseno desse ângulo beta é o cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o c. Se essa expressãozinha aqui, ó, nós multiplicarmos em cruz, 1 vezes x é o próprio x, igual a c vezes cosseno de beta. E aí eu calculei exatamente aquilo que eu não queria que aparecesse na minha fórmula. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso pegar esse x que eu acabei de calcular e substituir naquela nossa equação inicial. E aí nós vamos ter b elevado ao quadrado. Para deixá-la com uma cara um pouquinho mais amigável, eu vou pegar esse menos c ao quadrado e vou passar para o outro lado. Ele passa positivo. Então, igual a ao quadrado mais c elevado ao quadrado menos 2 vezes a vezes o x, que eu acabei de calcular. Quanto que vale? C vezes o cosseno do ângulo beta. Correto? Então, essa é a demonstração, quer dizer, a explicação de onde veio o teorema dos cossenos. É claro que nessa demonstração eu fiz como se fosse um triângulo acutângulo. Eu deveria fazer também no triângulo obtusângulo. Mas como ela vai ser bem parecida, para não deixar nossa aula ainda mais extensa, eu vou me contentar com ela. Então, essa é a nossa lei ou teorema dos cossenos. Tudo bem? Agora, resumindo isso, colocando aspectos práticos. Sempre que você tiver um triângulo não retângulo e você vai usar o teorema dos cossenos, o primeiro passo é você escolher que ângulo você vai utilizar. Se o exercício te deu apenas um ângulo, você não tem escolha, é ele que você vai usar. Então aqui eu tenho os 3 ângulos, ó, vou escolher o ângulo alfa. A primeira coisa importante é descobrir quem que é o lado oposto ao ângulo escolhido. O lado oposto é o A. Então, o teorema dos cossenos, com esse ângulo alfa que eu escolhi, vai começar com A elevado ao quadrado igual. Depois disso, eu vou usar os dois lados que estão colados no ângulo alfa. Então, B ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Isso aí te lembra alguma coisa? Isso aí. Lembra o teorema de Pitágoras. Então, o teorema dos cossenos, ele sempre começa igualzinho Pitágoras. Mas já que o meu triângulo não é um triângulo retângulo, tem um termo no final, que sempre vai ser menos 2 vezes os dois lados colados no ângulo escolhido, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo que começou tudo, o cosseno do ângulo alfa. Aí você pode me perguntar, mas se eu tivesse escolhido outro ângulo, dá para fazer do mesmo jeito, ó. Vamos supor que eu tivesse escolhido o ângulo B. Usando o mesmo esquema, eu tenho que achar primeiro o lado oposto ao ângulo beta, que vai ser o lado B, como você já enxergou aí. Então, se eu começasse com o ângulo B, o lado B, que é o oposto ao quadrado, igual aos dois lados colados no ângulo beta, que é A ao quadrado e C ao quadrado. Como não é um triângulo retângulo, menos 2 vezes os dois lados colados, vezes o cosseno do ângulo beta. E se eu tivesse começado pelo nosso último ângulo, pelo ângulo gama, a ideia seria bem parecida. O ângulo gama está aqui, o lado oposto a ele seria o C. Então, é o C que ficaria isolado. Então, C ao quadrado igual os dois lados colados no gama é o A e o B. Como não é um triângulo retângulo, menos 2 vezes os dois lados colados, vezes o cosseno do ângulo que tudo começou. Tudo bem? Então, não se preocupa. Você não tem que decorar 3 fórmulas como o teorema dos cossenos. Na verdade, você só precisa se lembrar que, escolhido um ângulo, você sempre vai deixar antes do igual, isolado, o lado oposto ao ângulo que você escolheu. Tudo bem? Bom, para quem está começando,
às vezes dá uma certa dificuldade de descobrir quando que a gente usa ou não o teorema dos cossenos. Então eu vou dar duas dicas. Não são regras fixas, mas são duas dicas que te ajudam a iniciar o exercício pelo teorema dos cossenos. Então, quando utilizar o teorema dos cossenos? Então, a primeira utilidade bastante interessante do teorema dos cossenos é quando nós temos um triângulo, geralmente não retângulo, mas não fica errado usar o triângulo retângulo. O exercício me passa as medidas de dois lados e de um ângulo. E ele pergunta qual é a medida do terceiro lado. Então, se eu tenho uma questão dessa, quase sempre vai ser mais fácil resolver pelo teorema dos cossenos. Então, quando usar? Então, primeiro, quando conhecemos as medidas de dois lados e um ângulo, só para deixar sempre bem claro, de um triângulo, e queremos a medida do terceiro lado. Então, se eu tenho esse tipo de exercício, eu leio o enunciado e já dá aquele estalo. Ah, eu vou usar o teorema dos cossenos. E a segunda aplicação, igualmente importante do teorema dos cossenos, bastante comum, é em exercícios onde eu sei agora o valor dos três lados e quero saber algum ângulo. Então, quando conhecemos as medidas dos três lados de um triângulo, sempre deixando isso bem claro para a gente não tentar usar outra figura geométrica, e queremos a medida de um de seus ângulos. Tudo bem? Então, nessa aula, nós demos uma rápida passada pela demonstração do teorema dos cossenos e pelas suas principais utilidades na resolução de exercícios. Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá!